Muito bom, caríssimos e caríssimas. Uma alegria estar com todos vocês e mais uma live aqui no Que Concurso. Professor Omar, eu sou juiz federal há 23 anos, ex-procurador federal, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo e, como eu sempre falo, já que a apresentação é um momento para a gente falar bem da gente, corintiano. Legal? Beleza? Uma alegria estar com vocês. O que a gente está vendo? Eu tô nessas lives, eu peguei as últimas lives, depois você pode dar uma olhadinha no canal do Que Concursos, você vai ver que eu estou trabalhando um pouquinho benefícios por incapacidade. Então, benefícios por incapacidade, a gente tem o foco nos concursos em que cai direito previdenciário, principalmente o concurso de INSS, que pessoalmente eu acho que sai um outro em 2024, então é de benefícios por incapacidade. Vimos em outra oportunidade o auxílio acidente, a gente já viu a aposentadoria por invalidez, que está mudando de nome para aposentadoria por incapacidade permanente, e hoje a gente vai ver a terceira modalidade de benefício que tem por risco social coberto, que tem por contingência social, como a gente usa tecnicamente, o que? A incapacidade total e temporária, que é o auxílio-doença, ou agora está mudando de nome também, para auxílio por incapacidade temporária. Portanto, a matéria que a gente vai estudar hoje, e a minha ideia é sempre essa, que numa live eu te fale tudo que tem chance real de cair nos concursos, pelo menos os concursos, o concurso de INSS, tribunais, sem dúvida alguma. Então, o tema de hoje é auxílio-doença, ou, para a gente usar já a terminologia mais moderna, o auxílio por incapacidade temporária. Então, uma boa aula aqui para vocês, não há tempo a perder. Como que eu projetei? A gente vai falar dos temas, né? Eu não vou usar tanto legislação, eu vou falar de todos os tópicos e depois eu trago algumas questões ou retiradas de concursos ou que eu mesmo bolei para a gente fixar melhor a matéria e verificar eventualmente como que nós estamos, tá bom? Então vamos lá, não há tempo a perder e vamos já começar. A gente já vai começar aqui com benefício por incapacidade, auxílio por incapacidade temporária, ou também chamado de auxílio-doença, né? Porque com a emenda constitucional 103, o constituinte falou o seguinte: olha, esse benefício ele tem por risco social, isso ele consta no artigo 201 da Constituição. O risco social é incapacidade, não é a doença. Então, por isso que a gente está falando desses dois nomes. Almar, qual que deve cair? Tem mais chance de cair nos concursos o termo auxílio por incapacidade temporária, mas toma cuidado, porque não está errado ainda falar em auxílio-doença, porque é esse o termo que ainda consta na Lei de Benefícios da Previdência Social, na Lei 8.213 de 91. Então pode cair de um jeito ou de outro, mas eu acho que tem mais chance, pelo menos no concurso de INSS, de cair benefício ou auxílio por incapacidade temporária. Ok? Legal? Bom, então a gente vai dar uma olhadinha para começar na legislação. Bom, eu quero estudar esse assunto, como é que eu faço? Olha, você tem a Lei 8.213 de 91, a Lei de Benefícios, nos seus artigos 59 a 63. Uns 90% dessa lei, nesse tema, está atualizados. 90%. Depois, Decreto 3.048 de 99, artigos 71 a 80. E a INSS, Instrução Normativa do INSS, 128 de 2022, nos seus artigos 335 a 347. Então, sempre dando aquela dica, né, gente? O Decreto 3.048 de 99, pelo menos no campo de benefícios, ele está totalmente atualizado. No que diz respeito à IN 128 de 2022, que só trata de benefícios, ela também está totalmente atualizada. A Lei 8.213, 8.212, ela está em mais ou menos uns 90% dela está atualizada. Se você já manja bastante de previdenciário, já está estudando em outros concursos, fez, por exemplo, 2016 o concurso de INSS, fez 2022, você já tem um outro nível de preparo, legal. Você pode estudar pelo 8.213, que você vai identificar na hora o que está desatualizado. Não, Omar, eu não tenho esse nível de preparação. Estou começando agora, ou até não estou começando agora, mas ainda não estou com tanta familiaridade assim. Então, cuidado,
fica mais no decreto 3.048 de 99 e para quem quer, é exclusivamente para quem quer o concurso de INSS, a IN 128. Os demais, quero tribunais, por exemplo, não, IN não. Daí você pode estudar pelo decreto, cai bem. O tribunais pode ser técnico, analista, TRT, TRF, não tem problema nenhum. Aí você pode estudar tranquilamente pelo decreto. E a lei, só como eu falei, se você já manjar um pouquinho mais, tá bom? Beleza? Muito bem, vamos seguir. Então, essa é a legislação. Fato gerador. Fato gerador, incapacidade total e temporária para as funções que o segurado desempenhar. Gente, na verdade, o que é o auxílio-doença? O auxílio por incapacidade temporária? Um tipo de uma licença-saúde. É isso. Quer dizer, eu não posso trabalhar em decorrência de uma lesão ou em decorrência de uma doença, eu não posso trabalhar, mas há uma esperança evidente de recuperação a curto prazo, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas há uma evidente esperança de recuperação, razão pela qual, como não há permanência nessa incapacidade, eu não devo aposentar por invalidez, por incapacidade permanente. Eu devo receber o auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária. Perfeito? Então, é incapacidade total. Por quê? Porque, regra geral, tem uma exceçãozinha e tal, mas regra geral, eu não posso trabalhar em nenhuma hipótese. E ela é o quê? Incapacidade total, todas as funções, e temporária, tem um tempo para isso. Qual o tempo máximo? Não existe tempo máximo. Eu já vi no meu dia a dia pessoas que ficaram 8 anos recebendo auxílio-doença, 12 anos, eu peguei uma vez. Está errado, quer dizer, não é adequado, mas não posso nem falar que está errado, porque a lei não coloca um limite. Muitas vezes a pessoa é jovem, sempre ainda há esperança de uma recuperação. Tá ok? Tranquilo? Esse é o fato gerador. Incapacidade total e temporária para as funções que o segurado desempenhava. Nunca esqueça que quando a gente trabalha com incapacidade, no regime geral de previdência social, no INSS, eu estou falando do quê? Eu estou falando de uma incapacidade específica. Ninguém fala em incapacidade genérica. Qual que é a diferença, Omar? Muito fácil. Por exemplo, eu sou professor e juiz. Essas são as minhas funções, é o que eu trabalho na vida. Então, se uma hora eu for verificar se eu vou ter direito, por exemplo, a um auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, eu tenho que olhar essas funções. No juiz, no regime próprio dos servidores, ou eventualmente professor, regime geral. Legal, eu tenho que dar uma olhadinha nessa função. Omar, por que não olha se você trabalha como na roça? Não, porque eu não trabalho na roça. Agora, se você for uma pessoa, um segurado que trabalha na roça, você não vai analisar se ele pode ser professor ou não, porque são profissões que exigem o quê? Aptidões diferentes do ponto de vista físico, legal? E até psíquico em alguns casos. Então, por essa razão, que sempre eu tenho que olhar o que a pessoa faz. Nunca esqueça que benefício por incapacidade são os 3 olhares. Quando você vai julgar, quando você vai ser um advogado, um técnico do INSS que vai analisar um caso, um servidor da justiça que vai auxiliar o juiz no auxílio de um caso, sempre vai ser o quê? 3 olhares. A doença e a lesão. O que essa pessoa tem? Sei lá, depressão. Legal. Doença, depressão. Depois, profissão. O que ele faz? Ele é professor. Legal. E o terceiro, condições pessoais. Qual o nível de escolaridade formal? Qual a idade dele? Para você verificar a empregabilidade. Então, você olha esses 3 olhares, que a gente chama de análise biopsicossocial, para fazer o quê? Falar, não, essa pessoa está temporariamente incapacitada. Ou não, essa pessoa está permanentemente incapacitada para suas funções habituais. Nesse caso, aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente. Não, ele ainda tem esperança. Auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária. Tá bom? Beleza? Só ainda no âmbito da introdução, para a gente já aprofundar mais, existem 2 tipos de auxílio-doença, 2 tipos de auxílio por incapacidade temporária. O auxílio-doença ou incapacidade temporária previdenciário, que não tem nada a ver, não tem nexo de causalidade com o trabalho, e o auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária acidentário, que nasceu de um acidente do trabalho. Acidente do trabalho, nunca esqueçam, pode ser uma doença profissional ou pode ser um acidente típico. O que é acidente típico? Aquele de natureza traumática, perfeito? Mas que tem anexo de causalidade com o trabalho. Então, eu posso ter essas 2 modalidades, ok? Bom, então, vamos agora continuar aí os slides, né, que eu preparei aqui com muito carinho para você. Esse material você vai encontrar
depois tem acesso fácil aqui, tem um link para você acessar os materiais, então é só buscar lá Omar Chamon e você encontra esse material. Bom, doenças ou lesões pré-existentes à filiação não dão direito ao benefício, salvo se a incapacidade decorrer de progressão ou agravamento. Gente, isso aqui é bem tranquilo. O que significa? Eu sempre falo, regime geral de previdência social, sistema previdenciário, que a gente chama popularmente do sistema de INSS, nada mais é que um seguro social, mas seguro, porque a gente adotou o modelo alemão, modelo bismarckiano, pagou tem direito, não pagou não tem direito. Legal. Então, se é seguro, eu tenho que ser o quê? Primeira coisa para saber se a pessoa tem direito ou não, qualquer benefício, é esse também. Você é segurado? Você é filiado? Você está contribuindo ou parou de contribuir há pouco tempo, está no período de graça, ainda mantém a qualidade de segurado? Se a sua resposta for sim, você pode ter direito a qualquer benefício por incapacidade. Se a sua resposta for não, você não tem direito a nenhum benefício por incapacidade. Por essa razão que a lei vai falar assim, olha, no dia em que você estiver incapacitado, não doente, que é diferente, né? Doença é uma coisa, incapacidade é outra. Posso estar doente e poder trabalhar e posso estar doente e incapacitado. Então, para a Previdência, interessa que eu não posso trabalhar, incapacidade. No dia em que o médico atestar a minha incapacidade, olha, no dia X você estava incapacitado. Daí você verifica se aquela pessoa estava ou não filiada ao regime geral. É isso. Ou falando de uma forma mais didática, nunca paguei a Previdência, nunca pagou a Previdência. De repente fiquei doente. Não posso mais trabalhar, vou correndo, compro um carnê, antigamente comprava carnê, né? Hoje em dia você vai na internet, faço uma inscrição, meu INSS, tal, e começa a recolher. Tenho direito ao benefício, Omar? Não, porque no dia que você ficou incapacitado, você ainda não era afiliado. Então, nesse dia, o dia a gente chama até de DI, tem uma sigla, né? DI, dia do início da incapacidade. A gente usa muito no dia a dia quem trabalha com previdência. Esse dia, meu caro, eu quero saber se você está afiliado. Estou filiado? Opa, pode ser que você tenha direito. Não, não estou filiado. Então nem precisa ver os outros requisitos, porque você não terá direito. É isso que a gente acabou de falar. Doenças ou lesões pré-existentes à filiação não dão direito ao benefício, salvo se a incapacidade decorrer de progressão ou agravamento. Então, legal, às vezes você era doente e não estava filiado. Mas quando você se filiou, em decorrência de progressão ou agravamento do quadro, você ficou incapacitado depois da filiação. Daí não tem problema nenhum. Legal? E a renda mensal inicial? 91% do salário de benefício, não podendo superar a média dos 12 últimos salários de contribuição. Ô Mar, o que é isso aí? Eu não entendi. Muito fácil, muito fácil. O que é renda mensal inicial, gente? Renda mensal inicial é o quanto eu vou receber de benefício. RMI, renda mensal inicial. Legal, quanto eu vou receber todo mês enquanto tiver direito ao benefício. Como é que eu calculo? A gente sabe que na quase totalidade dos casos da Previdência, direito previdenciário, regime geral, a gente trabalha com uma base de cálculo, um percentual sobre uma base de cálculo. Um percentual sobre um montante. Esse montante a gente chama de salário de benefício. Não esqueça. Quando na Previdência eu falar salário de benefício, base de cálculo do benefício. Quando eu falar salário de contribuição, base de cálculo da contribuição. São duas bases de cálculo que a gente chama de salário de. Salário de benefício, base de cálculo da renda mensal inicial do benefício. Salário de contribuição, base de cálculo do quê? Da contribuição. Então, o salário de benefício, ele se compõe pela média dos salários de contribuição, daqueles valores sobre os quais incidiu contribuição previdenciária. Na prática, os valores que a pessoa recebeu, que o segurado recebeu, ao longo da vida a título de salário. A começar de quando? Quando que eu começo a contar isso para as pessoas um pouco mais velhas, já tem bastante tempo trabalhando? Desde o mês 7 do mês de julho de 1994. O que aconteceu nesse mês, Omar? Duas coisas. Uma, o Brasil foi tetracampeão, mas isso não nos interessa, é um momento de alegria. Mas, além disso, nós também tivemos o Plano Real, um plano de estabilização econômica. Antes tinha uma hiperinflação, passou a ter um controle da inflação por esse plano. Então, por isso que fizeram essa opção. Mês 7 de 1994, a partir daí, eu começo a calcular. Então, eu pego todos os salários, faço uma média, né? Tiro a média.
A média, somo todos, divido pelo número de salários que eu utilizei, e sei lá, deu 5 mil reais, faz de conta. Deu 5 mil reais? Deu 91% dos 5 mil reais. Mas tem aqui uma outra coisinha, olha só, tem um limite, não pode superar, esses 91% dos 5 mil reais, por exemplo, não podem superar a média dos 12 últimos salários de contribuição. Então, a ideia qual é? A ideia é assim, você faz um cálculo primeiro da tua vida inteira, na prática. Deu 5 mil. Daí você faz um cálculo bem pequenininho, do último ano. Quanto você recebeu de salário a média, 12 últimos, né, um ano. Daí deu 4 mil. Deu 4 mil reais. Qual que eu vou usar? Os 4 mil. Então, porque não pode superar a média dos 12 últimos. O que está por trás disso? Muito fácil. A ideia é que, você no teu emprego ganha, a título de exemplo, 4 mil reais. Daí você sai de auxílio-doença ganhando mais. Daí você não quer voltar. A regra é meio absurda, mas é isso mesmo. Então, a pessoa ficaria desestimulada a voltar a trabalhar. Então, por essa razão, você não pode ganhar mais do que você ganha no seu emprego. Regra geral é isso. Falando de uma forma mais técnica, é o que está aqui no material. 91% do salário de benefício, não podendo superar a média dos 12 últimos salários de contribuição. Tem uma exceção aqui interessante que para questões mais hard, mais complicadinhas, pode cair, está no decreto 3.048 de 99, no seu artigo 73, parágrafo 4º. Em tese, teoricamente, o auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, pode ser inferior a um salário mínimo. Poxa, que loucura! Mas quando que isso vai acontecer? É muito raro, mas pode acontecer assim. Se você tiver mais de uma função, mais de uma atividade, porém, são atividades diferentes, tá? Não pode ser a mesma. Então, atividades diferentes e você ganha, a título de exemplo, o teu salário de benefício nas duas é um salário mínimo. Vamos lá. Então, em uma delas, você vai, duas ganham salário mínimo. E você se tornar incapaz exclusivamente para uma delas. É raro, gente. Não vou falar que é comum, mas pode acontecer. E se acontecer? Bom, se acontecer, para essa que você ficou incapaz, você receberia 91% de um salário mínimo, né? E seria menos, obviamente, que um salário mínimo. Por quê que pode ser inferior a um salário mínimo? Porque nesse caso o benefício, juntando com o salário da pessoa, superaria aquele piso de um salário mínimo. Então, por isso que é uma exceção, mas seria um benefício previdenciário que pode ter um valor inferior a um salário mínimo. É raro, mas pode acontecer, pode cair numa questão mais hard, mais chatinha, e você vai acertar. Portanto, em regra, piso de um salário mínimo, mas é possível, excepcionalmente, que seja menos que um salário mínimo. E a carência, Omar? Carência, vamos lá. Carência, vocês sabem, é número mínimo de contribuições para ter direito a um benefício. Então, a carência para o auxílio-doença, por incapacidade temporária, ele é igual à aposentadoria por invalidez. Ou é carência zero, se aquele evento decorreu ou de um acidente do trabalho, ou ainda de um acidente de qualquer natureza, ou de uma doença grave, tal como câncer, AIDS, esclerose, doenças graves previstas na legislação. Então, doenças graves, você vai ter essa possibilidade de afastar a carência zero. E nas demais hipóteses, carência de 12 meses. Então, eu vou ter que ter pelo menos 12 contribuições para ter direito ao benefício. Tá bom? Carência zero, está dispensada a carência, é caso de acidente, ou ainda, como regra, será 12 contribuições. Mas dá um exemplo aí. Sei lá, por exemplo, faz de conta que eu tenho uma fobia social. Eu tenho uma fobia social, que ela vem de uma ansiedade patológica, portanto, uma doença psicológica, né, psiquiátrica, e que ela pode ser incapacitante, claro, se ela for muito, vamos dizer, um pouco mais grave, ela pode ser até incapacitante por um tempo. Então, legal, eu tenho uma fobia social, um pânico, por exemplo, então, legal. Vamos dizer que eu comecei a trabalhar agora e não tenho ainda 12 meses de contribuição. Eu tenho ainda, estou contribuindo, portanto, eu tenho qualidade segurada, mas não tenho carência. Vamos dizer que a data de início da incapacidade seja o 8º mês de contribuição que eu tenho na vida. Não tinha 12 meses ainda. Não tem 12 meses? Não tem direito.
Ah, mas não tem doenças graves que estavam afastadas? Sim, mas são as doenças previstas no artigo 151 da Lei 8.213. Não é qualquer doença. Então, claro que o pânico é grave, mas não é qualquer doença grave, são apenas aquelas previstas em lei. Legal? Perfeito? Vamos seguir. O que mais? Beneficiários, todos os segurados. Todos os segurados. Os 6 tipos de segurado, inclusive dona de casa. Pô, mas dona de casa não é profissão. Cuidado, quando a gente fala dona de casa, estudante, não é teoricamente profissão, mas se você é segurado do regime geral de previdência social, você pode sim vir a receber. Ai, como é que eu vou ver? Uma dona de casa, Omar? A gente me falou que sempre a gente tem que olhar a profissão da pessoa. Então, nesse caso, você teria que olhar o quê? Aquela profissão que ela poderia, se quisesse, porque não quer dizer que a pessoa é dona de casa hoje, que não quer amanhã ir para o mercado de trabalho. Se ela, tendo aquela doença ou aquela lesão, se ela fosse para o mercado de trabalho, fala, não, agora estou precisando, estou querendo, não importa, iniciar uma atividade profissional, a título de exemplo, muitas donas de casa é retomar uma atividade profissional que eu tive na juventude, a título de exemplo, eu posso, nesse caso, como é que eu vou analisar? O perito médico fala assim, poxa vida, olha, com essa doença você vai, você até pode trabalhar, mas só daqui a 2 anos. Legal, então, na prática, você não pode trabalhar, é incapaz. Então, um segurado facultativo pode, segurado empregado pode, doméstico pode, segurado individual e segurado especial. Então, são os 6 tipos de segurados do regime geral, tem aí a possibilidade de receber esse benefício. Data de início do benefício: 16º dia de afastamento para o empregado ou dia da incapacidade para os demais segurados. É igualzinho à aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente. Eles têm 30 dias, qualquer um deles, para requerer o benefício. Ou a data de início do benefício passa a ser a data de entrada do requerimento administrativo. Ah, Omar, sempre dá exemplo, você não entende. Não tem problema nenhum, muito fácil. Com exemplo a gente entende tudo. Vamos dizer que eu fiquei doente. Eu sou do regime geral de previdência social? Claro que sou, porque eu estou dando aula. Professor é uma atividade na qual você é segurado obrigatório do regime geral. Então, por exemplo, eu sou segurado empregado porque eu dou aula numa faculdade. Aqui no QConcurso eu sou segurado individual. Eu não sou empregado, sou autônomo, né? Com relação ao curso, também contribuo, mas como autônomo. Lá nessa faculdade eu sou empregado. Ok. Eu tive um problema na vista, né? Eu tive glaucoma e tal, tive um problema na vista, fazer uma cirurgia, graças a Deus está bem administrado, mas eu precisei ficar afastado um tempo atrás, precisei ficar afastado. Na verdade, fiquei 15 dias afastado. Então, os 15 primeiros dias, como eu era empregado, foi a empresa, foi a faculdade que pagou o meu salário. Vamos dizer que aquela cirurgia que eu fiz, ela exigisse 30 dias. Perfeito, até num primeiro momento talvez fosse assim, não precisou tanto, mas vamos dizer que fosse 30 dias. Nesse caso, como é que funcionaria? Os 15 primeiros dias, como eu era segurado empregado, a empresa pagou, a faculdade, como salário, e a partir do 16º eu teria que ir requerer o auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença. Perfeito. Então é nesse sentido. Marcos, esquece que você é empregado, agora você é só do QConcurso. Você falou que no QConcurso você é segurado individual. Sim, autônomo. Legal. Então vamos dizer a mesma situação que poderia acontecer. Nesse caso não teria os 15 dias. Não, porque eu não sou empregado, né? Do QConcurso. Então o INSS teria que pagar desde o que, gente? Desde o início da incapacidade. Legal? Porque isso vale para os demais segurados. Mas não esquece, qualquer segurado tem 30 dias para fazer o requerimento. Caso contrário, ele perde os atrasados. Ele passa a receber desde a data de entrada do requerimento administrativo. Perfeito? Ok? A gente já vai sacando aqui. O que mais? Vamos seguir. O segurado só terá alta do auxílio doença, do auxílio por incapacidade temporária, se puder voltar para a sua função habitual. Ok? Então ele só terá alta se puder voltar para a sua função habitual. Caso mude de função, tenha que mudar de função, tem que passar por reabilitação antes da alta. Vamos dar exemplo também, com exemplo tudo fica mais fácil. Não é incomum que uma pessoa, principalmente mais jovem, o perito chegue e fale o seguinte: olha, essa pessoa, ela pode exercer qualquer função, mas essa função, as funções habituais dela, ela vai ficar incapacitada de forma permanente. Então, ela pode exercer outras funções. Então, nesse caso, como é que funciona?
Aquilo que ela está acostumada a fazer, ela não pode exercer mais, mas outra função sim. Então vamos dar um exemplo. Às vezes a pessoa teve, no caso de um amigo, né? Ele teve um problema no joelho. Então ele não podia ficar, ele era guarda de trânsito, ele não podia ficar muito tempo em pé, por causa do problema do joelho. Mas ele era jovem, tudo, podia trabalhar em outras atividades. Então, ele passou por um processo de reabilitação, que é um treinamento que você faz no INSS, um dos serviços da Previdência Social. Você é treinado para exercer outra função, até importante porque você passa a constar das chamadas cotas para deficiente. A gente usa esse termo, né? Cota para deficiente, mas não é tecnicamente correto. O mais correto é cotas para habilitados e reabilitados, ou seja, deficientes e pessoas reabilitadas da Previdência Social. Então ele passou a fazer parte dessas cotas, né? E foi, no caso dele, readaptado para uma outra função na empresa dele, administrativa. Não tem problema. Mas daí sim ele teve alta do auxílio-doença. Então enquanto você não curar totalmente, ou pelo menos não for readaptado para outra função, você continua recebendo o auxílio-doença, ou se não tiver possibilidade de ser reabilitado, porque é uma pessoa já muito idosa, por exemplo, a empregabilidade está muito limitada, nesse caso pode ser aposentado por invalidez, ok? Então, aqui nesse caso, o segurado só terá alta. O que quer dizer alta? Cessação do benefício. Se puder voltar para a sua função habitual, não esqueçam disso. Caso ele tenha que mudar de função, de atividade, tem que passar por reabilitação antes de cessar o benefício. Que mais? O segurado é obrigado a passar por reabilitação, como já falamos, e também por perícias periódicas. Porém, transfusão de sangue e cirurgia são facultativos. Transfusão de sangue e cirurgias não são obrigatórios. Aí tem um paralelo muito parecido com o caso da aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente. É a mesma coisa. Então, evidentemente, sempre que a Previdência Social, sempre que o INSS convocar aquele segurado que está em gozo do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária, ele tem que comparecer. Mas se ele não comparecer de forma injustificada, cessa o benefício. Poxa, mas ainda estou doente. Então entra com um novo pedido, porque aquele já era. Ele tem essa obrigação. E se o INSS falar, olha, você vai ter que passar agora por reabilitação profissional? Sou obrigado a aceitar? Não, obrigado você não é. Mas se não for, cessa o benefício. Tá bom, eu fiz lá o curso de reabilitação profissional, dura 3, 4 meses. Acabou o curso. Eu fui reabilitado para uma função administrativa, por exemplo. E agora? E agora você vai trabalhar. Agora você teve alta, acabou. Mas lá na empresa, o INSS com a reabilitação me garante esse emprego? Não. INSS não é agência de emprego, eu sempre falo. Ele te garante a empregabilidade via cota, mas obviamente vai ser o mercado de trabalho que vai recebê-lo ou não, tá bom? Então reabilitação não é garantia de emprego, nessa hipótese que a gente está falando que a pessoa só deixa o auxílio-doença quando receber, quando passar a ter um novo emprego, por exemplo, for mandado embora. Nada disso. A reabilitação, ela te melhora a sua empregabilidade, porque você entra naquelas cotas que as empresas com mais de 100 empregados, elas têm que ter uma cota de 2 a 5% de pessoas ou deficientes ou reabilitadas para trabalhar em seus quadros. Vamos lá? O exercício de mais uma atividade gera direito a um único benefício. Então, isso também não é difícil de acontecer. Eu posso ser um professor, aliás, por acaso sou um professor. Vamos dizer que eu seja um professor que trabalha, que é muito comum entre meus colegas de faculdade, por exemplo, trabalha de manhã numa faculdade e à noite em outra. Perfeito, a gente monta isso em 2 instituições diferentes. Então, você tem 2 empregos com a mesma atividade e fica incapaz para as 2, porque é a mesma atividade. Vou receber 2 auxílios-doença? Não, você vai receber um só. Poxa, Mário, isso não é injusto? Não, não é injusto, gente. Porque você não pode esquecer que você quando contribui, você contribui somando os salários de contribuição. A título de exemplo, faz de conta que você ganha, eu sei que não se ganha isso, mas só para a gente ter uma ideia. Faz de conta que você ganha 10 mil reais numa faculdade de manhã e 10 mil reais numa faculdade à noite. A título de exemplo. Legal, então você ganha acima do teto, o teto é R$ 7.507,
Em 2023, então você ganha acima do teto nas duas. Legal. Ah, então vou pagar quanto a Previdência? Vou pagar uma só. Porque toda a sua contribuição, ela se limita ao teto da Previdência. Então você vai pagar sobre 7.507. Acabou. Embora você tenha de salário 20 mil reais juntando os dois. Portanto, tendo em vista que você sempre vai ter a somatória dos salários de contribuição, você simplesmente só vai ter um benefício. A título de exemplo, faz de conta que você ganha 3 mil reais na faculdade de manhã, então seu salário de contribuição é 3 mil reais, e na faculdade que você dá aula à noite, você ganha também 3 mil. Então, o seu salário de contribuição naquele mês não é 3 mil, é 6 mil. E essa base de cálculo de 6 mil que vai ser a base de cálculo para você chegar à renda mensal inicial do benefício. Então você não vai ter prejuízo. Mesmo trabalhando em 2 ou mais lugares, só vai ter direito a um auxílio-doença, mas vai ser um auxílio-doença, claro, somando todos os salários, ok? Vamos seguir. O que mais? Então, o exercício de mais de uma atividade gera direito a um único benefício. Continuemos. O auxílio-doença do segurado, que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social, será devido mesmo no caso de incapacidade para o exercício de uma delas. Aquilo que a gente já falou, vamos falar com um pouquinho mais de detalhes. Considerando-se para efeito de carência, aquele 0 ou 12, no caso das 12, somente as contribuições relativas à atividade que gerou o afastamento. Então é aquilo que a gente falava, né, gente? Quando você tem duas atividades, mas são diferentes. Manhã eu sou professor, por exemplo, e à noite eu tenho um cargo, sei lá, o contrário, vai. À noite eu dou aulas e de manhã eu tenho um cargo de confiança sei lá, por exemplo, na Câmara de Vereadores. Ok, sou segurado e empregado nos dois, mas são atividades diferentes. Então, nesse caso, se eu ficar incapacitado só para uma, não tem problema, eu só vou receber um auxílio-doença, vou poder continuar trabalhando, excepcionalmente, claro, e nesse caso, o valor pode ser inferior a um salário mínimo, como nós já falamos. Não será devido o auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, ao segurado preso em regime fechado. O benefício vai ser suspenso por 60 dias e, passado esse prazo, será cessado. Então, isso daqui deixa eu conversar com vocês. Isso é mais ou menos uma novidade. Se não me engano, é 2019, se não me engano, e do auxílio-doença das últimas alterações que nós tivemos. Nunca esqueça, até porque o que eu vou falar é óbvio, quem já está em concurso sabe disso, tudo o que cai em concurso tem mais chance de cair as alterações legislativas que antecedem o concurso. Então você pega normalmente isso. Aqui que mudou nessa matéria nos 2 últimos 3 anos, tem mais chance de cair. Isso é natural. Então, no caso específico do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária, o que tem mais chance? Essa regrinha. Não dá para receber auxílio-doença se você estiver preso no regime fechado. Isso só vale para o regime fechado. Preso mesmo. Regime semiaberto e o regime aberto, regime prisional semiaberto e regime prisional aberto, eu posso estar cumprindo pena ou não, mas posso estar preso de alguma forma, ou pelo menos de alguma forma numa prisão processual e ao mesmo tempo recebendo auxílio-doença. Não tem problema algum. Agora, se for regime fechado, ou condenado ou prisão processual, nesse caso não dá para acumular com auxílio-doença. É uma novidade. Num primeiro momento, se você já estiver recebendo, suspende e, passados 60 dias, cancela. Posteriormente, se você for julgado, se for considerado, for absolvido ou houver a prescrição, enfim, se não for condenado, daí todas as parcelas serão pagas devidamente corrigidas. Então, em caso de prisão ilegal, o segurado terá direito a todas as parcelas devidamente corrigidas. Ok? Tranquilo? Vamos lá. O que mais? Se o empregado se afastar durante 15 dias, aquilo que aconteceu comigo, retornando à atividade no 16º dia, exatamente o que aconteceu mesmo comigo, lá com o problema que eu tive nos olhos, e se dela voltar a se afastar dentro de 60 dias desse retorno, em decorrência da mesma doença, fará jus ao auxílio-doença a partir do novo afastamento. Isso daqui, gente, é o seguinte. As empresas não gostam, claro, vamos falar claro, de ficar pagando 15 dias para alguém que não está trabalhando. Então, ela preferia que o INSS, que é o seguro social, pagasse o benefício para a pessoa desde sempre. O legislador falou não. Os 15 primeiros dias de afastamento para o segurado empregado são sempre da empresa. Tá bom.
Mas tem situações em que você começa a receber auxílio-doença e depois tem uma alta do auxílio-doença, volta a trabalhar, mas você não estava bem, você não devia ter tido alta, não devia ter cessado o auxílio-doença, razão pela qual você logo depois volta de novo a se afastar. Então, a regrinha que eles inventaram foi a seguinte: olha, se você tiver até os 15 primeiros dias, acabou, é responsabilidade da empresa. Então, a empresa tem que pagar os 15 primeiros, ok. A partir do 16º, a responsabilidade passa a ser da Previdência, por meio de um benefício, que é o que a gente está estudando, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença. Perfeito. Se você tiver uma alta, então, no princípio, você voltou a trabalhar, porque você pode trabalhar. Só que se você, desde o dia que você voltou a trabalhar, você voltar a se afastar pela mesma doença, num interregno de 60 dias, daí, nesse caso, a empresa não tem que pagar novamente os 15 primeiros dias de salário. Você volta imediatamente ao auxílio-doença. Qual que é a ideia que está por trás? A ideia é que essa cessação ela foi indevida. Pô, o sujeito ainda não estava bom, não estava curado. E indevidamente o INSS deu alta para ele, razão pela qual não é justo que a empresa tenha que pagar novamente aqueles 15 dias. Então a regra é, para a mesma doença, a empresa tem que pagar apenas 15 dias, ok? Tranquilo? Essa é mais ou menos, pelo menos, como regra geral. Vamos aqui ainda nesse ponto. Se o retorno à atividade ocorrer antes de 15 dias do afastamento, o segurado fará jus ao auxílio-doença a partir do dia seguinte ao que completar aquele período. Aqui é uma outra situação. Aqui, da mesma doença também, né? Então, da mesma doença, só que a pessoa ficou pouquinho tempo, né, recebendo o auxílio-doença, ficou lá, sei lá, 7 dias, por exemplo, daí ele ficou, depois posteriormente ele voltou a se afastar e voltou a se afastar. Nesse caso, nessa ida e volta, você completa os 15 dias, somando, sei lá, os 7 com mais 7, a empresa sempre tem que completar 15 dias, essa é a ideia, na mesma doença. Então, se não deu 15 dias inicialmente, deu um pouco menos e posteriormente ele acabou se afastando, daí você completa os 15 dias, sempre, mas dentro do interregno de 60. Mas não há necessidade nunca de passar disso. Então, se já tinha completado os 15 dias, já ficou por 15 dias. Se você tinha menos que 15 dias, a empresa pagará a diferença até chegar aos 15, né, sem a pessoa trabalhar, e a partir daí ele volta para o auxílio-doença. Então a ideia que você tem que guardar é, para a mesma doença, sempre a empresa será responsável pelos 15 primeiros dias de afastamento. Isso ela paga a título de salário, o resto é com o INSS. E basicamente é isso. Claro que a gente está falando no interregno de volta ao auxílio-doença num prazo de 60 dias. Marco, vamos pegar diferente. Faz de conta o teu caso, só para dar um exemplo. Você ficou com um problema mais sério do que você teve no olho, então os 15 primeiros dias a faculdade pagou, daí você entrou no auxílio-doença. Legal. Vamos dizer que 6 meses depois você teve alta, daí voltou a trabalhar e 6 meses depois você voltou a ter problema com a glaucoma, com esse problema na vista que você tem. Legal. E nesse caso é mais 15 dias. Por quê? Porque o importante é que os 15 primeiros dias sejam da empresa, mas que eventualmente esse retorno indevido ele aconteça, o novo auxílio acidente, o novo auxílio doença, no interregno de 60 dias. Passou de 60, já a empresa tem que pagar os 15 de novo. Legal? Então, fazendo um resumo, vamos lá. Os 15 primeiros dias é a empresa que paga. Daí eu saí do auxílio doença, fiquei o tempo que fui. Voltei com a mesma doença. Se eu me afastar no interregno de 60 dias, a empresa não é obrigada a me pagar mais nada, eu vou direto para o auxílio doença. Ultrapassados 60 dias, daí não tem problema nenhum. Daí volta a empresa a ter que pagar os 15 primeiros dias a título de salário e a partir do 16º dia eu vou receber a título de benefício, ok? Bom, vamos seguir. O que mais? O segurado que durante o gozo de auxílio-doença voltar a exercer atividade laboral poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno da atividade. Perfeito, né, gente? Claro, porque a regra é que você
Não pode trabalhar enquanto está recebendo esse benefício. É igual a aposentadoria por invalidez. Ao conceder o benefício administrativamente ou judicialmente, é necessário indicar uma data de duração. E se não houver essa indicação, o prazo vai ser de 120 dias, salvo se o segurado, nos 15 dias que antecederem a cessação, requerer a prorrogação do benefício. Ah, Omar, explica isso aí. Faço, isso aí é bem tranquilo. Vamos dizer, eu posso falar o que eu faço no meu dia a dia. Legal, eu pego muitos casos, julgo muitos casos como de auxílio por incapacidade temporária. E às vezes eu olho e falo, bom, o juiz ele segue normalmente o perito, o médico, mas ele tem uma liberdade até para não seguir. Então, vamos dizer que eu, seguindo ou não o perito, não importa, eu chego e determino assim, entendo que esse autor da ação, que esse segurado está sim incapacitado, temporariamente para o trabalho. Legal, só que eu tenho que falar quanto, é isso que a lei fala. Vamos dizer que eu omita isso na sentença. Fiquei quieto. É uma concessão judicial e eu não fiz esse prazo para o recebimento do benefício. Então, nesse caso, o INSS sabe, com autorização na lei, ele vai dar 120 dias e vai cessar o benefício. Porém, se a parte entender que ainda não ficou boa, se a parte entender que ela ainda que ela ainda está incapacitada para o trabalho, não tem problema nenhum. Nos 15 dias que antecedem o final, tá? Nos últimos 15 dias, ela pode fazer um pedido administrativo de prorrogação. Aí o que acontece? O INSS chama por uma nova perícia para verificar se permanece ou não essa incapacidade. Então, o pedido de prorrogação, ele acontece nos 15 dias que antecedem o fim, a cessação. E na concessão, seja administrativa por meio do INSS, seja judicial por meio do Poder Judiciário, sempre tem que pôr um prazo. Sei lá, pode ser o prazo que for, pode ser 2 anos, 1 ano, 2 meses, não importa. Não deu prazo nenhum. Não deu prazo, o INSS já sabe que esse benefício terá 120 dias de duração. Bom, e aqui, para a gente já ir caminhando para o final, eu preparei aqui algumas questões. Vamos lá, vamos fazer aqui um bate-bola rápido de questões, que sempre é bom para a gente verificar se a gente entendeu ou não a matéria. Relativamente a segurados, acumulação de benefícios e previdência complementar, julgue o item a seguir, retirado de uma prova da CESP. O segurado que se aposentar pelo RGPS e que continuar trabalhando vinculado a esse mesmo regime de previdência, fará jus ao recebimento de auxílio-doença, caso se torne incapacitado temporariamente para o trabalho. Está certo ou está errado? Pô, Mário, a gente não viu isso. Eu sei, isso daqui na verdade não é exatamente do capítulo do auxílio-doença, é de acumulação de benefícios. Mas como tem a ver com auxílio-doença, eu trouxe aqui para a gente poder comentar. Então ele está falando o seguinte, ele está falando assim, olha, eu já sou aposentado, sei lá, aposentado por tempo de contribuição, aposentadoria programada. Eu continuo no mercado de trabalho, não tem problema nenhum. E eu fico doente mais que 15 dias, porque os primeiros 15 dias, a gente fixou bem, ele é da empresa. Então, por 15 primeiros dias a empresa pagou. A partir do 16º eu teria, em tese, direito a receber auxílio-doença. Posso receber auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, se eu for aposentado? A resposta é não, não pode, tá bom? Então fica aqui mais um tópico por meio de exercícios para a gente guardar. Nesse caso específico, o segurado que se aposentar pelo RGPS continuar trabalhando, fará jus auxílio-doença? Não, não fará jus. Isso aqui está errado, o comentário está errado, pois não é admissível acumular auxílio por incapacidade temporária e qualquer espécie de aposentadoria. Eu cito aqui, por exemplo, no decreto, está no artigo 167, inciso 1. Mais uma da CESP. Auxílio-doença, eles ainda usavam só auxílio-doença, né? Porque essa mudança terminológica é mais recente, será devido ao segurado empregado a partir do 30º dia de seu afastamento da atividade laboral. Esse eu tenho certeza que você não vai errar. A gente fixou bem, falou, não, a empresa só 15, não importa o que acontece, sempre 15, da mesma doença, né? E no interregno, claro, de um eventual volta e afastamento de 60 dias, mas sempre completa 15, nunca 30, nunca 30. Por que caiu isso daí? Porque houve já projetos em que até medidas provisórias que foram depois posteriormente rejeitadas, que aumentava para 30, tá bom? Então só por isso que pode cair 30, mas não é 30, é apenas 15 dias.
o auxílio-doença será devido ao segurado empregado a partir do 16º dia de seu afastamento da atividade laboral. Então, é isso que está dito aqui na resposta, está, portanto, errada. Mais um. José estava em gozo de auxílio por incapacidade temporária, porém se encontra atualmente preso em regime semiaberto. Nesse caso, o INSS não deve suspender o benefício do segurado, do José. Está certo ou errado? Corretíssimo. Não tem problema nenhum você receber auxílio por incapacidade temporária se você estiver preso no semiaberto. O que não pode é o fechado. Está correto, apenas a prisão em regime fechado que suspende o benefício. O que mais? Mário não contribuía para o regime geral de previdência social há 5 anos, quando sofreu um acidente de carro e permaneceu alguns meses incapacitado para o trabalho. Tá, então ele não contribuía há 5 anos e ele sofreu um acidente de carro e ficou alguns meses incapacitado. Nesse caso, Mário terá direito ao auxílio por incapacidade temporária, tendo em vista que não há carência para o benefício nesse caso. Olha que perguntinha chatinha. A ideia é a seguinte, claro, esse segurado, ele sofreu um acidente. Quando a gente fala em acidente, sempre tem a palavrinha acidente de qualquer natureza, acidente do trabalho, é sempre carência zero. Mas o problema dele qual era? Não era carência. Carência zero não ia exigir. O problema é que no dia que ele sofreu o acidente, ficou incapacitado, ele não tinha qualidade de segurado. Porque ninguém fica 5 anos sem nenhum tipo de contribuição e sem receber benefício, ainda com qualidade de segurado. Por essa razão que, nesse caso concreto, por falta de qualidade de segurado, ele não contribuía para o RGPS há 5 anos e não fala que ele recebia nenhum tipo de benefício, então ele não tinha qualidade de segurado, nem estava em período de graça, sofreu um acidente, não vai ter direito a nada, porque, portanto, ele não terá direito ao auxílio por incapacidade temporária. Comentário está errada, tendo em vista que incapacidade é pré-existente à refiliação ou à filiação, tanto faz. Carência não se confunde com qualidade de segurado. Nesse caso, de fato, não é necessário comprovar a carência, porque foi um acidente, mas é necessário comprovar a qualidade de segurado na data de início da incapacidade. Nunca esqueça, né, gente? Vamos lá, nunca paguei a previdência, sofri aqui uma grande depressão e não posso mais trabalhar. Tenho direito ao benefício? Não. E se começar a pagar agora, tenho direito ao benefício? Não também. Porque no dia que eu fiquei incapaz, eu não estava contribuindo, não era filiado ao regime geral. Então, não confunde. Carência é quando eu já estou filiado, mas não tenho o número mínimo de contribuições. Qualidade de segurado é estar filiado, estar pagando, ou estar em período de graça, nesse período, no dia do início da incapacidade. Vamos ver aqui se sobrou mais alguma. Deixa eu ver. Tem mais 2, deixa eu ver. Tem várias aqui. Olha só, fiz bastante. Maria é segurada especial e, em face de grave doença, se tornou total e permanentemente incapacitada para o exercício de suas atividades habituais, ou ainda para qualquer outra que lhe garanta a sobrevivência. Essa é a situação de Maria, segurada especial, por exemplo, trabalhadora rural, né, por exemplo, ficou muito doente, não pode mais trabalhar. Nesse caso, o INSS deverá conceder aposentadoria por incapacidade permanente. Deverá conceder aposentadoria por incapacidade permanente e não auxílio por incapacidade temporária para Maria. Então ele está falando aqui que tem que aposentar a Maria e não o auxílio-doença que a gente estudou. Será que está certo ou está errado? Claro que está certo. A diferença entre os benefícios citados é o caráter de permanência da incapacidade. Então, nunca esqueça. Como é que eu vou saber se aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente ou auxílio-doença, incapacidade temporária? No nome. É permanente, invalidez. É temporária, auxílio-doença. Essa é a ideia. No caso da Maria, ela não pode mais trabalhar. Não pode mais, fora permanente. Aposentadoria terá direito a Maria e não o auxílio por incapacidade temporária. Márcia é dona de casa e contribui há muitos anos como segurada facultativa. Em nenhuma hipótese poderá receber o auxílio por incapacidade temporária, tendo em vista que não exerce atividade profissional. Tá certo isso aí, gente? Não, né? Todos os 6 tipos de segurados do regime geral, todos os 6 tipos de segurados do regime geral de previdência social têm direito de receber
o auxílio por incapacidade temporária, o 6. Da mesma forma que a aposentadoria por invalidez. O 6, segurado empregado, o doméstico, o avulso, o especial, o individual e o segurado facultativo, entre os quais, por exemplo, um estudante, por exemplo, uma dona de casa, né, um desempregado, todos eles terão esse direito. Vamos ver se falta algum exercício aqui, falta mais um. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária. Gozo de auxílio por incapacidade temporária. Insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade. Após o processo de reabilitação, o INSS somente cessará o benefício após a recolocação do segurado no mercado. Tá certo isso? De jeito nenhum, né? Tá totalmente errada. Tá em desacordo com o artigo 79 do decreto, do caput do decreto 3048 de 99. O que está errado? Não tem previsão na reabilitação profissional a previsão de recolocação no mercado de trabalho. Não é isso. Então, você tem direito de receber o auxílio-doença até acabar esse curso que a gente chama, esse serviço que a gente chama de reabilitação profissional. Acabou o benefício também. Ah não, tem que ver quanto tempo eu vou conseguir emprego. Olha, talvez até fosse justo, não estou entrando nesse mérito, mas não há previsão legal nesse sentido. Tá bom? Legal? Quanto que a gente fez? 50 minutos. Eu gosto de fazer essas lives rápidas, mas a gente vê tudo que pode cair no benefício. Então, você já teve uma de auxílio acidente, uma de aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente, e agora a gente teve auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária. Se a gente vai fazendo essas daqui, você vai assistindo, vai estudando, meu camarada, você atinge o teu objetivo. Bons estudos, um abraço e até uma próxima.